amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto da palavra com você que se encontra em Atos, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Atos, capítulo 18, do versículo 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, por saber que o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos assiste, ó Pai, no momento de dificuldade, um Deus que estende a mão, ó Pai, a cada um de nós. O Senhor nos conhece, ó Pai, nós somos seu. Dependemos, ó Deus, do Senhor, dependemos da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, dependemos do Seu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, para compreender um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que é a Bíblia para você? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. O que é a Bíblia para você? Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro sagrado, dentre os muitos livros sagrados que já existem. Para outros, a Bíblia é um livro histórico, recheado de narrativas, mas sem nenhum respaldo científico. Para outros, a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado e irrelevante para a nossa sociedade moderna. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: e para você, o que é a Bíblia? Eu vou dizer a você o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra inspirada, inerrante e infalível. Palavra que traz a revelação de Deus aos homens. Palavra que faz com que a gente tenha uma maior compreensão da mensagem de Deus aos homens. E é sobre isso que nós vamos falar. A palavra de Deus e o Deus da palavra. Esse é o tema da nossa mensagem. A palavra de Deus e o Deus da palavra. É interessante fazer essa diferenciação, porque talvez você até identifique a Bíblia como palavra de Deus, mas você talvez não conheça o Deus da palavra. Talvez Deus ainda não tenha se revelado a você como esse Deus registrado na palavra. Nós sabemos que não podemos ter um conceito apenas de Deus, um conceito racional de Deus. Nós precisamos conhecer Deus, ter intimidade com Deus. É quando você lê a palavra e o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, faz com que Deus se revele a você e você tenha compreensão do conteúdo da palavra de Deus. O apóstolo João chegou a dizer que Jesus era essa palavra, dizendo que Jesus era o Logos, a palavra, aquela palavra encarnada. E Jesus, como palavra encarnada, manifestou essa palavra, a palavra de Deus, cumprindo-a em todo o tempo. No texto que nós lemos, o texto de Atos 18, do 5 ao 11, a gente começa a entender também a questão do que é a palavra de Deus e esse Deus da palavra. Mas o personagem do nosso texto é o apóstolo Paulo, um homem completamente envolvido, um homem completamente comprometido com a palavra do Senhor. Um homem que em determinado momento da sua vida sabia o que era a palavra de Deus, mas que um pouco mais à frente teve esse Deus revelado a ele. Ele conheceu o Deus da palavra. O próprio apóstolo Paulo disse por diversas vezes que era um homem fariseu, zeloso da lei, conhecedor da lei, esteve aos pés de Gamaliel, teve instrução da lei, teve instrução da palavra, tinha um conhecimento teórico de Deus, sabia quem era Deus, mas foi naquele momento, na vida de Paulo, em que ele cai da sua cavalgadura,
que ele experimenta Deus, que ele tem um contato, uma intimidade com Deus. Nós lemos um momento que Paulo está partindo para Corinto. E ali em Corinto você começa a ver Deus se mostrando a Paulo e Paulo se desenvolvendo na presença do Senhor. A palavra de Deus e o Deus da palavra, nós vamos ver, por exemplo, no versículo de número 5, que diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. A palavra de Deus tem esse quê? A palavra de Deus, ela nos motiva. Você viu comigo no versículo 5 que Paulo foi impulsionado no Espírito a testificar de Jesus aos judeus. A palavra de Deus faz isso com a gente. Ela nos impulsiona. Esse efeito impulsionador é extraordinário, porque a palavra, quando você tem ela plantada no seu coração, ela gera frutos dessa maneira. Faz com que você se mova, que você saia do lugar, que você sinta o desejo de falar para outras pessoas. Paulo entra em Corinto, vai aos judeus conversar com aqueles judeus, entra nas sinagogas e vai mostrando na palavra que Jesus era o Cristo. A esperança dos judeus era a vinda de um Messias, e Paulo diz: olha, esse Messias, que já tinha sido prenunciado no Velho Testamento, morreu diante de vocês. Ele ressuscitou. Paulo pregava isso àqueles homens. Paulo era completamente impulsionado, ele estava contagiado por aquela palavra. Uma palavra que saía dos seus poros. Mas não era a palavra de Paulo, era a palavra de Deus. Ele falava de Jesus como palavra de Deus. A Bíblia ela é completamente cristocêntrica. Você vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, narrações diretas de Jesus. No Velho Testamento você encontra um número muito grande de profecias falando da vinda do Messias. No Novo Testamento esse Messias vem. Na segunda parte desse Novo Testamento, Jesus já nos traz a esperança da sua volta. De capa a capa, a palavra de Deus fala de Jesus. O seu conteúdo é cristocêntrico, sim. Se você ler o texto que se encontra em João 5,39, palavras de Jesus, Jesus falando o seguinte em João 5,39. Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus diz a um grupo de judeus que tinham que examinar as Escrituras, e era a Escritura que testificava dele. O judeu lia esse Velho Testamento, lia a Velha Aliança e não conseguia enxergar Jesus ali, que era a própria encarnação da palavra do Senhor diante dos olhos deles. Era o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas diante deles. E Jesus fala: examinai as Escrituras, elas falam de mim, elas testificam de mim. É ela que prenunciou o Messias e que fala desse Messias agora presente como Emanuel, Deus conosco, e desse Messias que ainda virá. Em outro momento, depois da ressurreição, Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus conversa com aqueles homens. Jesus aparece àqueles homens e diz o seguinte, em Lucas 24, do versículo 25 ao 27, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, em caminho com aqueles 2 discípulos, eles estavam indo no caminho de Emaús, e aqueles discípulos não entenderam que Jesus estava ali diante deles, e Jesus falou: olha, honestos e tardos de coração. E começou a explicar na palavra que ele era necessário que o Cristo padecesse, que ressuscitasse em glória diante de Deus e diante dos homens. É impressionante como que essa palavra nos revela o Senhor. É impressionante como que você lê, se alimenta e tem o maior conhecimento do Senhor. Já em outro texto, em João 20, do versículo 30 e 31, você vê o apóstolo João dizendo o seguinte a respeito de Jesus como palavra: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. João mesmo disse que nem o livro dele, o livro do Evangelho, o quarto Evangelho, poderia conter tudo que Jesus fez, porque Jesus está além da letra. Jesus está além da Escritura, Ele é o cumprimento da Escritura. Ele é a Escritura de Deus encarnada, para que os homens pudessem ver que é possível se cumprir tudo que Deus já havia proposto no passado. Essa palavra nos impulsiona, é essa palavra que faz com que a gente e uma série de outros missionários saiam aos campos, preguem ela aos homens, que ofereçam Jesus aos homens. Paulo estava completamente motivado. Paulo foi impulsionado no espírito, na essência do seu ser, a falar para os judeus: olha, Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus aos homens. Em segundo lugar, é o versículo de número 6, que diz o seguinte: mas resistindo, esse é o resultado, a resposta dos judeus à pregação de Paulo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo vai anunciando ali o Evangelho, anunciando que Jesus era o Cristo. E interessante que a resposta a essa pregação, a resposta que os judeus deram a Paulo foi de resistência e de blasfêmia. Começaram pela resistência e terminaram na blasfêmia. Se opuseram a Paulo, se opuseram à mensagem de Paulo, não queriam aceitar que Jesus era esse Cristo. E a pessoa, quando fecha o seu coração, quando ela petrifica o seu coração, ela não só resiste, como automaticamente ela blasfema. Porque ela vê que em Cristo é que está a salvação, a cura, a libertação. Os judeus ali de Corinto não quiseram ouvir isso. Aquela mensagem era um escândalo para os judeus. Aquela mensagem é inaceitável para os judeus. E Paulo prega, e eles resistem e blasfemam. E a reação de Paulo é interessante. Paulo sacode a poeira das vestes e dos pés. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não se permite ser desperdiçada. A palavra de Deus não pode ser desperdiçada de maneira alguma. Jesus mesmo disse, lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se as despedacem. A palavra de Deus não pode ser de maneira alguma desperdiçada. Às vezes a gente erra nisso, porque a gente insiste com determinada pessoa ou com determinado grupo de pessoa com a pregação da palavra, enquanto aquela pessoa não dá a mínima, não dá valor nenhum para a palavra. Não que a gente deva parar de pregar o Evangelho, mas a gente deve partir para outras pessoas. Talvez você esteja concentrando esforços com uma pessoa que não quer nada com Jesus. E do seu lado tem pessoas desejando um pedacinho dessa palavra que outros rejeitam. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Pessoas que não querem saber. Em compensação, tem outras que estão vivendo uma vida de pecado que dariam tudo para ter um conhecimento dessa palavra. A palavra de Deus é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Muito valiosa. Em outro texto, lá em Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15, Jesus diz assim, orientando os seus discípulos: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus dá uma orientação aos discípulos para que fossem a todas as cidades, mas se alguém rejeitar, sacudam a poeira dos pés, vão para outras cidades. Paulo cumpre isso. Olha, vocês não querem ouvir? Vocês não querem ter conhecimento dessa palavra? Sacode a poeira das vestes e dos pés, então eu parto para os gentios. Parto para aqueles que não eram o povo da aliança, para aqueles que estavam com o coração muito mais sensibilizado ao Evangelho do que os próprios judeus. Os judeus estavam cegos pela religião. O negócio deles era cumprir todo o rito da sua religião e não dar ouvido àquilo
a que Paulo pregava, que era Cristo crucificado, ressuscitado para a libertação do povo judaico. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2, o próprio Paulo escreve assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E preste atenção nesse versículo. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, nem todos querem crer. Paulo está ali ressaltando a qualidade da igreja de Tessalônica, que receberam a palavra, mas ele vai dizendo, olha, que Deus nos livre de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A palavra de Deus é muito valiosa. O que eu falo para você nesse momento a respeito da palavra de Deus e do Deus da palavra, a palavra não se permite ser desperdiçada. E outra coisa, versículos 7 e 8 do texto que nós lemos de Atos 18, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que interessante. E essa é a terceira coisa que eu quero falar com você. A palavra nunca volta vazia. Você prestou atenção no que eu falei antes? Os judeus resistiram, blasfemaram, fecharam o coração, não quiseram ouvir, não quiseram abrir o coração, nada, Jesus não é Messias, coisa nenhuma. Mas em compensação, Deus fez valer uma promessa bíblica que ele já tinha mesmo proposto ao povo de Israel. Que a palavra dele não voltaria vazia. Seria um efeito bumerangue da palavra de Deus. Ela vai e ela volta. Paulo poderia estar com seu coração carregado de tristeza, porque falando com aqueles judeus havia um desgaste muito grande por parte de Paulo. Está ali todos os sábados nas sinagogas pregando, e aqueles judeus se opondo, indo contra, perseguindo. Muitos deles até querendo matar Paulo. E aqui, os versículos que nós lemos, diz que Paulo, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Paulo abandona os judeus e é recebido por Tito Justo, um homem gentil. Ele é recebido por esse homem e o interessante é que a casa desse homem está junto da sinagoga, está perto da sinagoga. Um homem gentil que recebeu a palavra do Senhor, recebe Paulo em casa e Paulo está ali, pregando a palavra na casa desse homem, junto da sinagoga. E depois, o texto vai dizendo que saindo, Paulo dali, ele encontra Crispo, que era principal da sinagoga, que creu no Senhor com toda a sua casa. O líder da sinagoga, o responsável pela sinagoga, creu na mensagem do Evangelho. Você imagina como que aqueles judeus ficaram? O líder da sinagoga foi alcançado pela mensagem. E diz o texto que toda a casa daquele líder da sinagoga. E o povo vendo isso, creu e foi batizado. Os judeus que se opuseram a Paulo tiveram que conviver com a ideia do próprio líder deles, da sinagoga, se converter. Aquele homem abriu o coração, foi alcançado pela graça de Jesus. Para que Paulo não desistisse de dar sequência à sua missão. Ele teve fruto. Ele teve fruto do trabalho dele. Tito Justo, entre os gentios, representando ali a comunidade grega em Corinto, recebe Paulo em casa, Paulo prega a mensagem a ele. E depois Crispo, um homem judeu da sinagoga, um homem que tinha funções dentro da sua sinagoga, como fazer os casamentos, os divórcios, as assembleias, era um líder dentre os judeus, se converte, não resiste a essa mensagem, a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Talvez você esteja trabalhando para o progresso da pregação da palavra do Senhor, e às vezes vem uma tristeza no seu coração, dizendo, olha, eu vou parar de fazer isso, porque eu não estou vendo resultado, não estou produzindo frutos. Olha, eu digo uma coisa para você. A palavra de Deus não volta vazia. Em Isaías, capítulo de número 55, versículo 11, diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso é a palavra de Deus.
Isso é promessa de Deus, a palavra não volta vazia. Paulo poderia estar entristecido com alguns judeus, mas Deus abriu outra porta para ele, para que aqueles homens fossem alcançados por essa palavra. Em Lucas 8:11, o evangelista diz assim: Jesus, propondo uma palavra, disse que a palavra era semente. A palavra é semente. E como semente ela cai, germina, produz fruto e cumpre aquilo que Deus quer. A palavra tem esse poder. Em Lucas 21:33, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus tem um poder muito grande, meus amados. Quando eu digo a você que a palavra de Deus tem esse poder extraordinário, é para você crer realmente, porque tem. E quando eu digo palavra de Deus, não falo do livro. Eu estou falando da palavra de Deus, aquela que é plantada no coração. Aquela palavra que você fala dela e crê com o coração que ela não volta vazia, porque não volta. Ela faz aquilo que apraz, ela cumpre o desejo de Deus aos homens. Em quarto lugar, versículo 9 e 10, diz assim: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Paulo tem uma visão de Jesus exaltado. E Jesus diz para Paulo assim: olha, não tema, não tenha medo, não fique quieto, não se cale, mas fala, eu tenho muito povo nessa cidade. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus, o desejo de Deus para o homem. A palavra de Deus faz isso, ela revela o desejo de Deus para o homem. E o desejo de Deus para o homem é que o homem se salve. Corinto era uma cidade completamente pervertida. Corinto era uma cidade portuária, comercial, rica, que era o encontro de todos os povos ali perto do Mediterrâneo. E o interessante é que ali vinham várias pessoas de várias culturas, vários povos, de várias nações, e muitos deles iam visitar o templo de Artemis, que era uma deusa da fertilidade. Então a prostituição rolava solta em Corinto. E Deus chega através de Jesus e fala com Paulo: olha, Paulo, não te cales, mas fala, prega esse evangelho, propague essa palavra, porque eu tenho um povo ali. Deus já tinha separado um povo, alimentou o coração de Paulo para continuar a pregar, para não parar. Eu tenho um povo aí, Paulo, eu tenho um povo aí. E a esse povo e aqueles que querem ouvir, que creem, eu manifesto o meu desejo. E o desejo de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, olha o desejo de Deus para o homem. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para o homem, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem pensamentos ruins em relação ao homem. Deus não quer ver o homem destruído, acabado, entregue à própria sorte, ao léu. Pelo contrário, Deus se preocupa. Não é à toa que Jesus se mostrou a Paulo, se revela a Paulo, dá uma visão a Paulo. Olha, Paulo, não fica quieto, pregue, fale. Eu tenho um povo aí, eu tenho gente que precisa me conhecer, ser salva, ser liberta. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus em relação a gente são pensamentos de paz, para dar o fim que nós esperamos. O desejo de Deus para o homem é isso, é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que demonstra essa misericórdia a Paulo, para que Paulo transmitisse aos outros. E em quinto e último lugar, a palavra tem que ser ensinada. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo fica, depois dessa consolação de Jesus, Paulo fica ali entre os coríntios 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Nós vivemos um período de ignorância bíblica.
Nós vivemos um período de uma total indiferença à palavra de Deus. Pessoas não querem mais se debruçar diante da palavra. Pessoas não querem mais ler, não querem sugar, não querem extrair da palavra não só conhecimento, não só teoria. Não querem conhecer a Deus através da palavra. Interessante que Paulo para ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Ensinando, dia e noite, noite e dia, ensinando a palavra. A palavra de Deus precisa ser ensinada. As pessoas precisam estar predispostas a aprender um pouco mais do Senhor. Porque quando o povo abre mão desse conhecimento do Senhor, o povo caminha a passos largos para a destruição. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra do Senhor? Qual é a sua frequência de leitura? Você tem um programa de estudo da Bíblia? Você lê a Bíblia ou só lê a Bíblia quando você vai à igreja ou qualquer outro evento religioso? A palavra de Deus precisa ser ensinada. Se você lê o texto de Mateus 22, 29, olha o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus aponta 2 erros. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você pode conhecer a Escritura, mas abrir mão do poder de Deus. E você pode ter o poder de Deus e abrir mão das Escrituras. Em ambas as coisas você está errado. Você tem que conhecer a Escritura e ter acesso e buscar esse poder de Deus. O erro vem daí. E o povo de Deus tem errado muito por esse distanciamento da palavra. Nós precisamos pedir a Deus que nos reavive e que faça com que a gente volte para essa palavra, para a palavra do Senhor. Em Oséias 6,3, só a parte A, a primeira parte do versículo, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no mesmo Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte A, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo é destruído pela essa falta do conhecimento. E o profeta incentiva: então vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos buscar mais de Deus. Vamos buscar a presença gloriosa do Senhor. O profeta Amós, em Amós 8,11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A gente precisa se alimentar, a gente precisa beber e comer dessa palavra do Senhor, para que a gente se mantenha vivo e fique de pé e tenha poder para lutar contra as astutas ciladas do diabo, tenha poder de se fortalecer espiritualmente, de ter vida com Deus, intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Aí você vai fugir daquelas opiniões que eu disse no início, de muitas pessoas. Ah, a Bíblia é um livro histórico. Não, a Bíblia é um livro sem respaldo científico. Não, a Bíblia é uma coletânea de lendas, de mitos, de fábulas. Você vai ter um conceito formado. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Palavra de Deus que se revela a mim, a Jesus, que é essa palavra, o centro dessa palavra, e Ele mesmo, palavra encarnada. Você vai aumentar a sua compreensão do Senhor, ter um maior discernimento do Senhor. Não vai ser mais levado por vento de doutrina, não vai ser falsamente enganado, mas vai ser uma pessoa com base, fundamentada no Senhor. Essa é a palavra de Deus. E esse Deus é o Deus que eu falo, o Deus da palavra. O meu desejo é que você abra o seu coração e compreenda tudo o que foi dito aqui. Que você possa estar cada dia se comprometendo com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou orar nesse momento. Amado Deus eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua mensagem, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cumprindo, Pai, nos nossos corações o Teu querer. E que a partir de hoje, ó Pai, a gente se comprometa mais com o Senhor, que a gente busque mais o Senhor,
Que a gente se comprometa, ó Pai, a nos debruçarmos diante do Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Cumpra, Pai, o Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.